Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Bom dia, meu irmão, minha irmã, que é o Padre Daniel, da Paróquia de Santana, em São Joaquim, Antônio Carlos. Hoje é dia 15 de janeiro, segunda-feira. A igreja nos convida a meditar o Evangelho de São Marcos, no capítulo 2, versículos 18 a 22. Naquele tempo, os discípulos de João Batista e os fariseus estavam jejuando. O jejum foi e sempre será um ato sagrado. O povo da Bíblia teve essa experiência de fazer jejum como um gesto de penitência, um gesto de conversão, o jejum como um gesto de comunhão com Deus. O próprio Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites no deserto e disse: Não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então vieram dizer a Jesus: Por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam e os teus discípulos não jejuam? Aqui nós encontramos um problema, pois eles viviam o jejum, mas queriam colocar esse fardo no ombro dos outros. Julgavam as pessoas que não jejuavam como pecadoras, impuras e indignas. Esse é um perigo na vida de todos nós. Acreditarmos que, ao viver a palavra, que ao viver as leis e os mandamentos, somos melhores e que temos o direito de julgar as pessoas e que temos o direito de condenar as pessoas. Como eles poderiam julgar Jesus e seus discípulos por não jejuarem, se o jejum é algo invisível aos olhos? Como eles sabiam que os discípulos jejuavam ou não? Como poderiam julgá-los? Então eles observavam para julgar e condenar. E isso anulava o jejum que eles praticavam. Então Jesus respondeu: os convidados de um casamento poderiam por acaso fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Jesus usa a comparação de um noivado. O noivo, a noiva e os convidados. Quem é o noivo? É Jesus Cristo. Quem é a noiva? É a igreja. E quem são os convidados? Somos todos nós. Então está acontecendo esta festa de casamento. Enquanto há festa, ninguém jejua, pois em dia de festa é dia de partilha, é dia de confraternização, é dia de alegria. Enquanto o noivo está com eles, os convidados não podem jejuar, disse Jesus, mas vai chegar o tempo em que o noivo será tirado do meio deles. Aí então eles vão jejuar. Jesus profetiza a sua morte. Jesus anuncia a sua morte. O noivo será tirado. Ou seja, de forma violenta, no martírio, Jesus irá morrer na cruz por cada um de nós. E aí sim será tempo de jejum, ou seja, tempo de nos abster, tempo de renunciar à carne, renunciar à alimentação por um instante para pensarmos mais em Deus. Muitos podem se perguntar, mas parece sem graça o jejum, parece algo sem sentido, mas não. Se não somos capazes de fazer o jejum, de renunciar a pequenas coisas, como vamos renunciar às grandes coisas? Fazer o jejum significa tentar o autodomínio. Autodomínio para que assim nós possamos servir mais a Deus, amar mais o Senhor. Por isso, disse Jesus, ninguém põe um remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo novo repuxa o pano velho, e o rasgão fica maior ainda. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque o vinho novo arrebenta, e os odres velhos e o vinho e os odres se perdem. Por isso, vinho novo em odres novos. Que vinho novo é esse? É Jesus Cristo. E os seus ensinamentos, sua palavra, é a novidade. Então, se há uma novidade, se o Filho de Deus está presente, se ele é a roupa nova, então nós não podemos colocar remendo velho.
Se ele é o odre novo, não podemos colocar vinho velho. É preciso acolher a novidade que Jesus nos trouxe, novidade do seu evangelho, da sua palavra, e não julgar os outros pelo modo como vivem, mas julgar a nós mesmos e buscar diariamente a conversão. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.